Muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta sexta-feira. Segurança Pública. SUSEP afasta a diretoria do Presídio Regional de Passo Fundo após 17 apenados fugirem no último sábado. Segundo a instituição, agentes penitenciários facilitaram a fuga em massa dos detentos. Educação. Divulgados os resultados da prova do Enem e o listão de aprovados no vestibular da URGS. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado neste final de semana. Fica conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa esta edição do jornal falando sobre o decreto que alterou a regulamentação do acesso às armas de fogo que foi assinado nesta semana em Brasília. Essa foi uma das principais promessas de campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O assunto é polêmico e ainda divide opiniões. Acompanhe a reportagem. O decreto que flexibiliza o acesso às armas de fogo foi assinado no início desta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, do PSL. Nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005. Chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro se refere à posse, ou seja, é quando o cidadão tem o direito a ter uma ou mais armas dentro de casa ou no trabalho. Isso, é claro, se ele for o proprietário do estabelecimento. O que é bem diferente do porte, quando o cidadão leva a arma junto ao corpo e tem a circulação livre pelas ruas. A posse de armas é permitida para agentes públicos ativos e inativos, da Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência e das atividades com poder de polícia administrativa ou de correição. A necessidade de posse também é reconhecida para militares ativos e inativos, moradores de área rural, residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, donos de estabelecimentos comerciais ou industriais, colecionadores, atiradores e caçadores, devidamente registrados no Exército. Flexibilização de um lado e preocupação do outro. Para este doutor em Sociologia, facilitar o acesso à posse pode ser uma porta de entrada para mudanças no texto que regulamenta o porte de arma. Permitindo maior facilidade às pessoas para a compra de armas, especialmente para o porte de armas, nós vamos enfrentar um problema seríssimo no Brasil, né? A disponibilidade de armas não tem a ver com a violência, tem a ver com a letalidade, são coisas distintas, né? Se eu tenho mais armas à disposição das pessoas, haverá mais pessoas mortas nesse país, né? Então, a arma de fogo é um instrumento muito letal. Ela é tão letal que ela produz o resultado morte, mesmo quando o autor não deseja esse resultado. Por outro lado, este promotor considera que os pré-requisitos para o uso do instrumento de defesa são cruciais para quem realmente necessita da arma de fogo em situações de extremo risco. O automóvel é violento, porque nós temos 70 mil mortes no trânsito, e nós vamos proibir o automóvel. O violento é o homem. Eu comparo, essas situações são todas parecidas. É como a situação da vedação de bebida alcoólica em estádio. O violento não é a bebida, é o homem, né? Tem gente que sabe se comportar e a questão é exatamente essa. Nós temos que não interferir na liberdade do cidadão, mas evidentemente que ter algum critério para que a pessoa possa ter uma arma, né? A novidade na Constituição também é um alerta para o cidadão que quer solicitar a posse de arma. O conhecimento técnico do uso da arma é um mecanismo para a própria defesa de quem pode usá-la em uma situação de risco. A arma de fogo ela tem que ser um instrumento. A arma por si só é um pedaço de ferro. A arma vai matar ou vai causar um dano a uma pessoa na mão de alguém, de uma pessoa despreparada. Então a importância é conhecer o armamento. A importância é entender que se eu tenho a intenção de adquirir uma arma de fogo, eu devo obrigatoriamente, até porque hoje a lei até está isso é positivo da lei, né?
fazer com que as pessoas dominem, conheçam o armamento. Ainda no final deste mês, está prevista uma medida provisória que irá complementar o decreto sobre a regularização do registro. A divulgação será feita pela Casa Civil. E a Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a Operação 157. A ação combateu crimes contra o patrimônio na área central aqui de Porto Alegre. A ação policial de combate aos crimes contra patrimônio em Porto Alegre apreendeu celulares com conteúdo suspeito, que a partir de agora serão investigados pela Polícia Civil. Uma mulher foi presa durante a ação. Outros 2 homens estão foragidos. Ainda segundo o delegado responsável pela operação, a suspeita de roubo de veículos e receptação de celulares. 19 mandados judiciais foram cumpridos em Porto Alegre e também nas cidades de Viamão, Alvorada, Canoas e Sapucaia do Sul. 90 policiais foram mobilizados para a Operação 157. 3 pessoas já haviam sido presas por serem suspeitas de envolvimento neste caso. E a Superintendência dos Serviços Penitenciários afastou a direção do Presídio Regional de Passo Fundo. Diretor, subdiretor e chefe da segurança foram transferidos para outras casas prisionais, mas não vão assumir cargos de chefia. A medida foi tomada após a fuga de 17 presos na madrugada do último sábado. Uma caminhonete foi utilizada para derrubar o muro da casa prisional para a fuga dos presos. De acordo com a SUSEP, agentes penitenciários facilitaram a fuga dos apenados. Nesta quarta-feira, um dos presos foi recapturado pela Brigada Militar. Cléderson dos Santos foi localizado em uma residência no bairro Záquia, em Passo Fundo. Uma força-tarefa foi enviada ao Presídio Regional de Passo Fundo nesta quinta-feira. A equipe é formada por 24 agentes penitenciários. 12 deles vão auxiliar na gestão e na identificação de possíveis problemas e soluções. Os outros farão ronda pela cidade na tentativa de recapturar os 16 detentos que estão foragidos. E agora a gente muda de assunto porque hoje saiu o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram o teste no ano passado e já podem conferir as notas através da internet ou então pelo aplicativo. O resultado do Enem foi divulgado nesta sexta-feira na página do participante. O site para acessar é enem.inep.gov.br/participante ou através do aplicativo oficial. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram o exame e agora podem conferir o quanto tiraram em cada uma das provas aplicadas: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. O espelho da redação será divulgado no dia 18 de março, assim como a nota dos estudantes que ainda não terminaram o ensino médio e fizeram a prova apenas para treinar, os chamados treineiros. Com os resultados, os estudantes podem concorrer a vagas no ensino superior através do SISU, Sistema Único de Seleção Unificada, e ainda tentar bolsas de estudo em universidades particulares pelo ProUni, além de participar do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem 2018 foi nos dias 4 e 11 de novembro. E além do Enem, milhares de estudantes também tentaram o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais concorridas aqui do sul do país. A prova foi aplicada no início deste mês e hoje foi divulgado o listão de aprovados. Mais de 28 mil candidatos aguardavam ansiosos o listão da URGS, que seria divulgado até o dia 21 deste mês. Mas a universidade disponibilizou nesta sexta-feira os nomes dos estudantes que foram aprovados no vestibular. A lista está apenas no site da URGS e não mais impressa na reitoria da instituição. As provas foram aplicadas durante 4 dias, do dia 6 ao dia 9 de janeiro deste ano. Para quem passou, o envio da documentação deve ser feito entre os dias 21 e 27 de janeiro e a matrícula presencial será entre os dias 6 e 9 de março. A seleção para ingressar na URGS em 2020 deve ocorrer ainda neste ano, nos dias 23, 24 e 30 de novembro e 1º de dezembro. E agora faz 23 graus aqui em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta.
E nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDC TV Digital. E siga também, claro, a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E agora a gente fala de cultura. Uma mostra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre retrata a vida de grandes nomes femininos da história. A exposição coincide com a eleição da 4ª vereadora a comandar o Legislativo Municipal em 245 anos. Você sabe quem foi Agripina, uma das mais influentes mulheres do Império Romano? Se não, com certeza já ouviu falar muitas vezes de Cleópatra, poderosa governadora do Egito Antigo, ou de Margaret Thatcher, primeira-ministra do governo britânico, a polêmica Dama de Ferro. Elas estão lado a lado na mostra, que conta um pouco da vida e da importância política de 25 personagens femininas fundamentais na história mundial. Essas mulheres foram selecionadas a partir de uma pesquisa na literatura de história da civilização, na literatura de história do feminismo, e elas se destacam como dentro de um leque de 80 mulheres que chegaram ao poder na história mundial, na história universal. Nos 12 banners ainda são encontrados outros nomes fundamentais para o questionamento que abre a exposição. Somente homens sabem ou podem governar? Da rainha da Escócia com apenas 6 dias de idade, Mary Stuart, até a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, o andar térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre homenageia o empoderamento feminino através de séculos de história. E há também a ideia de marcar uma passagem que é muito importante, em que essas mulheres elas ascenderam ao poder pela questão da herança, ou seja, porque se casaram com grandes líderes políticos da sua época, para uma nova noção que é muito mais moderna, que é a eleição da mulher por seus próprios méritos. A exposição retorna à Câmara no mesmo período em que a vereadora Mônica Leal assume a presidência do Legislativo. Em 245 anos de trajetória, ela é a 4ª mulher a comandar o parlamento do município. A mostra Mulheres no Poder está aberta para visitação até 31 de janeiro, na Galeria Clébio Soria. A ideia não é que ela fique apenas por aqui, mas que seja itinerante e vá para outros locais. E a visitação está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. A Câmara fica na Avenida Loureiro da Silva, número 255. Mais informações e também agendamentos podem ser feitos pelo telefone 51 3220 4187. E agora a gente fala de tempo. Depois de uma semana inteira de tempo instável, a sexta-feira não foi diferente. Chuva aqui em Porto Alegre. Ao menos as temperaturas ficaram mais amenas nesta sexta-feira. E o final de semana também será de tempo instável. O sábado em Porto Alegre será de tempo chuvoso durante todo o dia. Por isso, não deve fazer tanto calor. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Tempo instável também em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O sábado deve ser chuvoso durante o dia e à noite pode chuviscar. Os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Em Erechim, no norte do estado, a amplitude térmica será de 10 graus neste sábado. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Pode chover a qualquer hora do dia. No sul do estado, tempo nublado com chuva durante a manhã. Mínima de 16 e máxima de 24 graus em Pelotas. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, o sábado será com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com temperaturas variando entre 16 e 26 graus. No domingo, a instabilidade segue sobre Porto Alegre. Mínima de 19 e máxima de 28 graus, com aberturas de sol à tarde e garoa à noite. O domingo em Bento Gonçalves terá sol entre muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. Friozinho de 13 graus em Erechim neste domingo, que será de sol com muitas nuvens. A máxima pode chegar aos 25 graus e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.
Em Pelotas, mínima de 16 e máxima de 26 graus. O domingo será marcado por pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Em Uruguaiana, faz apenas 15 graus neste domingo, que terá sol entre nuvens. A máxima chega aos 28 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. E você confere as últimas atualizações do lado gremista. O Grêmio joga no domingo contra o Novo Hamburgo, às 5 horas da tarde no Estádio do Vale. Para este jogo, o time tricolor deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira, os dois zagueiros, Juninho Capixaba na lateral esquerda. Os volantes são Rômulo e Matheus Henrique, os meios de campo são Caio, Jean-Pierre e Alisson. O atacante é Tony Anderson. Este jogo marca a estreia do tricolor no Campeonato Gaúcho. O treinador do Novo Hamburgo é Bolívar, campeão da Libertadores com o Inter em 2006 e 2010. A gente que veio sendo utilizado no Brasileirão no passado. Acho que o Léo foi um pouco mais do que eu em alguns campeonatos. Eu era recém-chegado. E qualquer oportunidade para nós é importante. E o gauchão em si, esse ano, começando, é de suma importância para nós. Acho que quem está no grupo tem que esperar a oportunidade e a gente não é diferente. Estamos esperando essa oportunidade, a primeira do ano. Eu acho que se aparecer, se o professor optar pela gente, acho que a gente está preparado. E agora a gente confere os destaques do Internacional. Manhã de apresentação oficial aqui no Internacional, a apresentação do Santiago Trellis, atacante colombiano de 29 anos, que vem de empréstimo junto à equipe do São Paulo. O Internacional desembolsou R$1,5 milhão e agora salários de R$250 mil. Santiago já atuou essa temporada pelo São Paulo, ele jogou a Florida Cup contra a equipe do Ajax. Já se sente pronto para estrear na próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Não, acho que eu vinha fazendo a pré-temporada com o São Paulo desde o dia 4 de janeiro, então acho que já estou pronto semana que vem, quando o treinador e o corpo técnico decidir se eu vou poder jogar quinta-feira, já quero estar em campo. Referente a concorrências na equipe do Internacional, ele acredita que depende apenas dele para ser titular. Que a competência vai ser muito boa, tem jogadores na minha posição que já são aqui muito qualificados, então acho que o dia a dia vai determinar quem vai jogar. Logicamente que todos eu quero jogar, eles também querem ser titulares, mas o dia a dia nosso vai determinar isso para o treinador tomar a decisão. Então, a verdade, estou muito contente, sei que não vai ser fácil também jogar aqui, eu tenho que mostrar meu máximo dia a dia nos treinamentos, quando tiver a oportunidade de jogar também, mostrar porque Inter tomou a decisão de me contratar, mas sempre nunca vai faltar vontade de vencer, vontade de entregar o melhor meu por essa camiseta. Sei que é pesada, que é grande, mas tem qualidade e tenho vontade muito de vencer aqui. E sobre titularidade, o Oder Helma já tem o time que vai enfrentar o São Luís pela estreia do Campeonato Gaúcho no próximo domingo, na cidade de Juí. Destaque para 5 estreantes: Rodrigo Lindoso, Richelli, Guilherme Parede, o jovem Roberto e o atacante Pedro Lucas. Pedro Lucas, que fez 27 gols na temporada do ano passado pelo time da base. E para a estreia do Campeonato Gaúcho, o Inter não vai de ônibus para a cidade de Juí. Voo fretado amanhã às 3 horas da tarde e retorno programado para segunda-feira às 9 da manhã. Com as informações do Internacional, o Guilherme Paz. E depois das informações do esporte, vamos a uma análise de João Batista Filho. O futebol profissional está de volta neste domingo para a dupla Grenal. Começa o famoso, tradicional, nem tão mais amado assim, gauchão. O Inter fora de casa contra o São Luís, um time alternativo. Você que me acompanha aqui nesse espaço sabe que eu já falei pela expectativa que estou para ver Martin Sarrafiore. Mas não é necessariamente do argentino que eu quero falar. São de outros bons jogadores brasileiros que também temos que observar. Roberto é um zagueiro capitão nas categorias de base que subiu para o time principal do Inter e vai ter sua primeira chance. Mas na frente tem o Richelli, que desde fevereiro não joga. Há um ano ele está no Inter se recuperando e agora terá a grande oportunidade. Tem o Rodrigo Lindoso, uma contratação mediana do Inter até o momento. Juan Alano, que está na sua 3ª temporada, e aí chego mais na frente. Guilherme Parede, não concordei com a sua contratação. A princípio, terá que me surpreender. Só que quem eu quero falar mesmo é de Pedro Lucas, um centroavante,
alto, gaúcho, de ótimo vigor físico e que fez 27 gols na última temporada. Ele vai dar certo? Não sei. Você em casa também não tem como saber, mas é a alternativa do Inter. E a partir deste momento, a direção colorada começa a fazer o certo, dar chance para os jovens. Só assim, na história do futebol, do Inter, do Grêmio e de todos os outros bons clubes mundiais, principalmente do Brasil, que é um mercado fornecedor, que os clubes conseguem se recuperar, conseguem se fortalecer. Foi assim no início dos anos 2000 com o Muricy no Inter, está sendo assim na reformulação do Grêmio. Então, o Inter tem um centroavante e precisa colocar para jogar e vai colocá-lo, o que é muito positivo. No Grêmio, o tricolor está no estágio um pouquinho mais avançado, aliás, bem mais avançado. E Jean-Pierre é a grande figura do Grêmio. Ele contou que jogava mais recuado, era segundo ou terceiro homem de meio campo, e desde a base o Renato pediu para ele ser meia. Ele tem talento, tem visão de jogo para isso. Deu certo. E hoje, arrisco a dizer, Jean-Pierre está jogando mais, muito mais do que o Luan. Tem melhor passe, se entrega mais para o jogo, tem mais talento em alguns momentos, eu diria, do que o Luan. Principalmente mais intensidade. Ele não é tão rápido, mas pensa mais do que o Luan está pensando ultimamente. Onde quero chegar? Esta pode, e eu acho até que deve, que vai ser a temporada do Jean-Pierre. Então, Luan que se cuide. Pode acabar 2019 na reserva. E tudo começa domingo para o Jean-Pierre contra o Novo Hamburgo. E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma ótima noite, um bom final de semana. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Tchau, tchau. Até segunda-feira.